Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez nessa noite de evangelho, de estudo, de aprendizado. Alguns recados da casa. O primeiro é sobre silêncio. Desliguem os celulares, coloquem no silencioso para não atrapalhar a nossa reunião. E manter silêncio durante todo o momento que a gente entrar nesse salão. É muito importante que a gente já vai preparando o nosso tratamento, o nosso passe. E aí é a vibração que nós temos que manter no decorrer de toda a tarefa. Porque sabemos que o número de desencarnados que estão aqui são muito maiores que os encarnados. Então a nossa vibração elevada já faz um tratamento para nós e esses irmãos também que vêm aqui para aprender conosco. Pedimos, lembrando como sempre, a utilização dos recursos da Casa Espírita, o tratamento fraterno, a biblioteca, os passes espiritual, físico, espiritual, a água fluidificada. Então, tudo isso a gente sabe que ajuda o tratamento da gente, né? A psicografia da noite. Momento sagrado. Com amor, peço uma prece pelo mundo atribulado, pela terra agitada que compulsa suas entranhas, uma prece pelos homens que desafiam Cristo com armas em punho e planos de guerra. O que importa? Os necessitados, os que choram, os que envergam seus cilícios, os desesperançados que murmuram, outros que se fecham no silêncio. Uma prece ao Mestre, que cubra de amor a vasta humanidade com seu manto de bênção e de resgate. Oremos, momento sagrado. A terra precisa de compaixão de nossos corações. Somos copartícipes de tudo o que a devasta. Somos corresponsáveis por todos que sofrem e eles precisam de nós. Jesus, Mestre querido, iluminado Rabi, ajude nossos irmãos em espírito, nossa família universal. Somos doadores de fluidos amorosos que se desprendem de nosso íntimo, que recaiam as centelhas sobre os deserdados da alegria. Jesus, somos pequeninos grãos de areia, mas temos o grão de mostarda da fé que nos ensinaste e pediste transportar as dificuldades. Vele por cada um, tão importante para ti, que és puro, todo misericórdia e todo bondade. Que a noite no planeta se faça luz de amor e esperança, e que o sol se faça graça no horizonte a inspirar com sua astral beleza. Mestre Jesus, seja feita a sua vontade. Psicografado aqui em 11/2/23. Mesmo depois dessa prece que nós acabamos de ler, vamos fazer a nossa prece novamente, pedindo a Deus que esteja conosco durante todo este trabalho, que as bênçãos aqui derramadas durante toda a tarefa sejam distribuídas, Senhor, e que possamos também levar para os nossos lares, para os nossos queridos que lá estão e por todos aqueles que estão a caminho conosco. Abençoa, Senhor, as tarefas e abençoa o nosso irmão Carlos, que veio nos trazer hoje a palavra do Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Vê se está bom o telefone para você. Alô? Dá para ouvir direito? Boa noite a todos. Como a irmã já informou, meu nome é Carlos. E hoje eu estou aqui representando a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, que não é um centro espírita, não é uma casa espírita como essa, mas é uma entidade que agrupa várias casas.
E nós estamos no mês de agosto, que nós convencionamos ser também o mês dos pais. Nesse mês nós comemoramos os dias dos pais. Então, o tema que a Uzi passou para a gente estar conversando, para a gente estar batendo um papo aqui, é justamente esse: os pais, paternidade. Quando a gente estuda a codificação, ela não divide exatamente a questão de pai e mãe. Na codificação, a questão da paternidade, aqui vistos como pai e mãe, ela é colocada de forma conjunta. E tem um motivo para isso. Você vai até ter partes na codificação que vão falar do amor materno e amor filial, até porque a gente sabe que realmente existe em relação àquele amor que a mãe desenvolve pelo seu filho, pela sua filha, ou como diria uma amiga minha, pela sua cria. Tem realmente um quê de diferente, tem um quê de especial. Mas em todo o resto, quando se fala em paternidade, não se faz uma diferença no que tange ao pai ou à mãe. Esse tema aqui para mim é interessante, porque foi a primeira palestra que eu fiz pela Uzi. Aliás, a primeira palestra que eu fiz numa casa espírita foi justamente sobre os pais. E foi interessante que era uma palestra no sábado de manhã, e era uma comunidade muito, muito pobre, já em São Paulo, na verdade, periferia de São Paulo. E preparei toda a palestra para falar do Dia dos Pais, para fazer uma homenagem aos pais. E quando eu cheguei lá sábado de manhã, eu descobri o seguinte: as pessoas que iam pelo menos naquele horário, basicamente eram pessoas que iam buscar cesta básica, assistir o evangelho era um acontecimento, e eu me deparei com um fato: só haviam 2 senhores, aliás, um senhor, que estava mais para bisavô do que para pai, mas claro, era pai ainda, mas um senhor bem de idade, e um mocinho muito novinho, de resto apenas mulheres e algumas crianças, que estavam indo lá buscar a cesta básica. E isso me chamou a atenção, porque ali não havia nenhum marido, não havia nenhum pai junto com aquelas mães. E aí eu tive um insight, quer dizer, meu anjinho da guarda ajudou, ele sempre ajuda a gente nessas horas, e eu mudei o tema daquela palestra, não para falar dos pais, eu modifiquei para como educar nossos filhos para serem bons pais. Mas isso eu fico fazendo de hora. E uma outra coisa que me ocorreu quando eu estava preparando o que eu ia falar hoje, eu não sabia direito o que eu ia conversar. No mês de março, e vai parecer estranho, mas tem um motivo de eu falar isso. Como era o mês que se comemora o Dia das Mulheres, a Uzi tinha pedido para fazer uma palestra. Originariamente era para falar de Maria, acho que não foi aqui que eu fiz. Era para falar de Maria de Nazaré, Maria de Magdala. Eu mudei, eu falei das mulheres, mas eu fiz um histórico da evolução do pensamento sobre a igualdade, os direitos da mulher dentro da codificação. Desde a publicação da 2ª edição do Livro dos Espíritos, em 1858, até 1868. E houve uma mudança de pensamento ao longo do tempo, houve uma evolução. E o interessante é que quando eu preparei a conclusão para aquele tema, a conclusão foi muito parecida com a conclusão que eu cheguei quando eu preparei esse tema. Eu não vou falar qual que é a conclusão, porque eu não vou dar spoiler, né? Vocês vão ter que esperar o final para saber. Mas as conclusões bateram, e isso me chama a atenção de como os temas, de quando a gente estuda, eles são correlatos, como os temas se interligam. Na verdade, não existe na doutrina espírita, e praticamente em quase nenhum estudo que você faça sobre uma doutrina filosófica, religiosa, que os temas realmente sejam temas estanques. A gente até divide eles em temas por uma questão didática, mas um se relaciona com o outro, um interliga com o outro, um dá continuidade ao outro. Você está falando de uma coisa, daqui a pouco você lembra de outra. E é por isso que eu sempre digo da importância de você estudar a codificação, especialmente para nós que somos espíritas, e estudar toda a codificação. E estudar significa justamente fazer essas relações, essas conexões. Mas então vamos ao tema propriamente dito.
Segundo nós sabemos dentro do Espiritismo, nós reencarnamos buscando o nosso aperfeiçoamento. E, via de regra, tudo que nos acontece, tudo aquilo que vivemos, ou são provas, ou são expiações. Mas quando o Livro dos Espíritos fala sobre paternidade, e eu volto a falar, ele não faz uma divisão aqui entre pai e mãe, na questão 582, ele acrescenta um dado. Ele coloca a paternidade como uma missão. A gente fala que todos nós estamos aqui em provas e expiações. Alguns espíritos muito evoluídos vêm em missão, mas no que tange à paternidade, pai, mãe, mas a gente está focando mais hoje na figura do pai, é uma missão. E eles dizem mais, que além de ser uma missão, a gente não sabe da importância que isso tem para o futuro. Se a gente pensar bem, a nossa função é o autoaprendizado, a nossa função é a evolução. Enquanto pais, a nossa função é auxiliar os nossos filhos e filhas a que eles tenham esse aprendizado, a que eles tenham esse aperfeiçoamento. Só isso já é muito importante, ajudar aquele ser, aquele indivíduo, a ter o seu crescimento, a ter a sua evolução, a fazer aquilo que nós comumente chamamos da sua reforma íntima. Só por isso já seria muito, muito, muito importante. Mas a gente não pode esquecer que na medida que a gente educa o nosso filho, educa a nossa filha, se nós conseguirmos transformá-los em pessoas melhores, em pessoas boas, isso também influencia na sociedade. Quantos mais pais conseguirem educar mais filhos bons, mais filhas boas, quanto melhores pessoas nós conseguirmos colocar na sociedade, melhor vai se desenvolver a sociedade. Então, essa missão de pai, ela acaba sendo uma missão para aquela criança, para aquele indivíduo que Deus colocou sob a nossa guarda, mas acaba sendo também uma coisa de trabalho para o futuro, um futuro, inclusive, da sociedade, da própria humanidade. E a gente, às vezes, não se apercebe disso. Essa criança que a gente está educando hoje, ela vai ser um indivíduo. E a maneira como ela vai se comportar, boa ou má, compaixão ou egoísmo, caridade ou orgulho, vai depender muito da educação que a gente dá. A gente sabe que os filhos herdam muitas características físicas dos seus pais. Eles herdam, inclusive, por uma questão de herança genética. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. E as características morais? O filho pode herdar características morais dos pais? Podem tentar responder, sim, não. Talvez. É difícil, né? Não, os filhos não herdam características morais dos pais. A gente não pode esquecer que os nossos filhos já são espíritos que viveram muitas vidas. Eles já vêm com uma carga de aprendizado, já vêm com uma carga de virtude, já vêm com uma carga de defeitos que eles adquiriram dessas vidas. Agora, algumas vezes a gente fala, mas tal pessoa é tão parecida com os pais, ele tem o jeito, tem o temperamento. Quando as famílias são constituídas aqui no plano físico, na verdade, a gente entende que isso já foi meio que planejado no plano espiritual. A gente já viu essas coisas. A gente já meio que planejou quem iam ser nossos filhos, nós já planejamos quem iam ser nossos pais. E muitas vezes essas reencarnações em família acontecem por afinidade. Se é por afinidade, é normal, então, que se tenham temperamentos parecidos, mas não herdou. São temperamentos parecidos. Mas nem sempre a afiliação acontece por afinidade. Às vezes, o que pode estar se tentando ali, justamente é a solução de um conflito, é a solução de um problema. Aquele que encarna como meu filho,
Eventualmente pode ser alguém com quem eu tenha tido algum problema no passado. Agora, uma coisa sim acontece, isso é certeza. Eles não herdam as nossas características morais, mas eles podem aprender as nossas características morais. Nós somos o primeiro exemplo de vida que eles têm. Mas você acabou de falar que eles já vêm de outras reencarnações, que eles já vêm com uma carga. Mas é que está a beleza da reencarnação. A gente reencarna bebê sem memória. O ser humano é o animal que mais demora para se desenvolver, para sair da sua fase de infância. Alguns animais nascem e já saem andando, cavalo. O ser humano demora meses para começar a andar, para aprender a falar. Ele demora anos para ir desenvolvendo a sua capacidade de raciocínio. Mas durante esse período em que ele ainda está desenvolvendo o seu cérebro, onde ele ainda está desenvolvendo a sua cognição, a sua inteligência e até a sua moral já, nesse momento o espírito é extremamente suscetível de ser influenciado. É a melhor hora de que nós ensinemos para esse espírito jovem naquele corpo, as coisas boas. Nesse momento, ele não tem restrição. Por mais que ele possa ser um espírito que teve problema com a gente no passado, naquele momento ele está todo aberto para receber o nosso amor. Naquele momento ele está todo aberto para receber o nosso carinho. Durante todo esse processo de crescimento, de aprendizado, ele está completamente aberto para receber a nossa educação, para receber valores. E apesar de ser um espírito velho, a gente pode pensar sim em cada vida como uma vida nova, mas, aliás, não, uma vida nova não. Como cada vida como uma nova chance, um novo recomeço, uma nova oportunidade que nos é dada nesse mundo, para resolvermos questões que nós não conseguimos resolver antes, para resolvermos problemas, para resolvermos conflitos, para aprendermos alguma coisa a mais. Esse é o melhor momento. Alguns psicólogos dizem, inclusive, que a criança forma a sua personalidade até os 7, 8 anos de idade. A partir daí, a gente só faz a lapidação. Mas aquela parte do egoísmo, de ser mais calmo, de ser mais atirado, isso tudo ele mais ou menos fecha ainda nessa fase de infância. E é por isso que é importante. Agora, e qual que é a nossa obrigação, então, em relação a isso? É um espírito antigo? É. Mas ele vem criancinha, ele vem frágil. E também essa fragilidade que ele vem é justamente para a gente poder se apegar mais a eles, né? A gente vê aquela criatura frágil, a gente vê aquela criatura inocente, incapaz de fazer qualquer coisa. Não tem como a gente não se apaixonar, a verdade é essa. A gente não tem como não amar um bebê, não amar uma criança. Isso também já é feito muito sabiamente por Deus. Então, o Espírito ele vem numa nova vida, que ao mesmo tempo que consegue trazer amor por parte dos pais, porque todo mundo vai amar o seu filho, até pelas características dele, ele também vem numa posição de poder receber ensinamentos e aprendizados de uma forma mais fácil. E aí fica a questão, então nós temos responsabilidade sobre esse indivíduo? Sim, nós temos responsabilidade sobre esse indivíduo. Apesar de que, no final das contas, a responsabilidade maior de cada pessoa ser sobre ela mesma, nós temos sim uma responsabilidade especial sobre essas crianças, sobre essa criança que nos foi colocada sob nossa guarda temporária. Se essa criança falhar por falta de cuidado nosso, porque nós fomos omissos em perceber que tinha ali um germenzinho de orgulho, de egoísmo nascendo e não fizemos nada para corrigir, se essa criança não se desenvolver o tanto que ela deveria ter se desenvolvido, e isso for nossa culpa, a gente responde. Mas e se a gente fizer tudo que for possível, imaginável, der toda a atenção, todo o carinho, todo o amor, e mesmo assim essa criança se desviar? Afinal de contas, apesar de tudo, ela tem o livre-arbítrio dela. E ela vai desenvolver esse livre-arbítrio ao longo
dos anos. Não, aí os pais não devem se culpar. Inclusive, segundo o Livro dos Espíritos, eles devem pensar que, se não deu certo dessa vez, Deus, na sua infinita sabedoria, vai dar outra chance para vocês tentarem, para a gente tentar reeducar essa pessoa mais uma vez, em alguma outra vida. Mas tudo que eu falei aqui agora, até agora, ela vale tanto para pai como para mãe. Certo? Eu não falei nada aqui que fosse só pai ou só mãe. Por que eu comentei daquela palestra que eu fui dar naquela casa onde eu não vi nenhum pai, nenhum marido? Onde as pessoas estavam lá realmente só atrás de uma cesta básica e percebe-se que só as mulheres que estavam lá fazendo isso. Porque eu comentei da palestra que eu falei sobre as mulheres, disse que a conclusão era mais ou menos parecida. E por que a doutrina não faz distinção quando ela fala das responsabilidades na criação dos filhos? Ela não faz diferenciação. Há essa questão que eu falei do amor materno, que a gente sabe que é uma coisa especial, mas em relação à responsabilidade da educação, ela não faz distinção porque simplesmente não existe. A responsabilidade é igual para pai e para mãe. Ambos são igualmente responsáveis por aquela criança. E aí é que surge a pergunta, os tempos hoje são outros, a sociedade mudou, a vida mudou, mas será que o homem, eu estou falando de mim, tá? Que o pai, que nós pais mudamos, nós percebemos que a sociedade mudou? Nós percebemos que ao longo do tempo as mulheres foram assumindo certas responsabilidades e obrigações que lá atrás elas não tinham, e por isso que eu disse que as conclusões eram parecidas, e elas foram desenvolvendo novas obrigações e novos desafios, inclusive enquanto mães, porque ao assumir novas obrigações, manter o papel de mãe passa a ser também uma coisa altamente desafiadora para elas. Nós, homens, nós pais, percebemos essa realidade e percebemos que nós também temos que mudar a nossa visão, enquanto maridos até, e enquanto pais, o quanto nós temos que nos colocar mais em relação à educação dos nossos filhos. Muito lá atrás, na época dos nossos avós, aparentemente a obrigação do pai era trazer comida para casa. A educação dos filhos era inteiramente da mãe. Isso foi mudando ao longo do tempo. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que pensar nessa mudança. Não dá para o pai colocar a responsabilidade da educação dos filhos só nas costas da mãe. Esse papel da paternidade ele tem que ser revisto individualmente por cada um de nós. Nós temos que assumir, pais, mais responsabilidade. E uma outra coisa, e nós temos que entender a importância do nosso papel. Infelizmente eu trabalho numa área, isso graças a Deus não é tão comum, mas acontece muito. Mas eu trabalho numa área onde a gente vê um fato que acontece mais do que eu acho que deveria acontecer. Do marido que divorcia da esposa e aparentemente divorcia dos filhos também. Ele deixa de ser marido e automaticamente parece que ele deixa de ser pai. Não são todos, é a minoria, graças a Deus. Mas acontece. Onde está a conscientização do papel de pai nessas horas? De que o nosso papel de pai, inclusive, independe do nosso relacionamento ter dado certo ou não. Não é porque eu me separei, que eu deixei de ser pai, que eu deixei de ter obrigações, que eu deixei de ter que me preocupar com aquela pessoa, com aquela criança, ou mesmo com aquele adulto, né? A gente é pai para a vida inteira, a verdade é essa. E uma outra dica. A gente também vê uma coisa muito triste. Algumas mães que dificultam que os pais, quando tem o divórcio, vejam seus filhos. A figura da mãe é fundamental, mas a figura do pai é importantíssima também. Isso é uma coisa que tanto mulheres como homens têm que entender. E nós, como pais, temos que entender que o nosso papel na sociedade hoje mudou. Se o papel da mulher mudou, não dá mais para a gente continuar com o nosso papel. A reflexão que eu acho que o Livro dos Espíritos traz, já desde aquela época, quando ele não diferencia as responsabilidades, foi essa.
Criança, responsabilidade igual, tá? Não é só da sua mulher, não é só da mamãe, não. A sua responsabilidade é igualzinha. Tanto quanto. E esse é o papel que a gente tem que incorporar. E como a gente educa os nossos filhos? Pelo exemplo. A gente não educa só por palavras. Então, na medida em que eu mostro essa compaixão, essa camaradagem, essa amizade, essa caridade, é aí que eu ensino que essa criança vai ter atitudes de compaixão, de camaradagem, de caridade. Vocês querem saber como seus filhos vão te tratar quando vocês ficarem bem velhinhos? Prestem atenção de como eles viram vocês tratando os seus pais quando os seus pais ficaram bem velhinhos. Isso vale para mim também, é óbvio. Então, a educação se dá pelo exemplo. E o exemplo a gente só dá se a gente está presente. Presente não é necessariamente estar o tempo todo junto. Mas é quando a gente está junto, a gente realmente está presente. É realmente a gente se dedicar. A gente incorporar efetivamente esse papel de pai, que é, sim, muito importante para toda criança. Eu queria ler um texto aqui. Eu sempre gosto de ler os meus textos, né, minhas historinhas de final. Esse texto não é um texto espírita, não é um texto mediúnico. Esse texto fala sobre pais e filhos. Ele foi escrito no Líbano por um senhor chamado Khalil Gibran. Apesar de ser libanês, ele era cristão. E era um poeta maravilhoso. E nesse texto, ele é extraído de um livro onde ele cria um personagem, um profeta, um homem muito sábio, que quando está para deixar a cidade onde mora, as pessoas o acercam, né? O cercam, e começam a lhe fazer perguntas. E ele dá respostas. Fala-nos do casamento, fala-nos do amor. E uma das perguntas que as pessoas fazem para ele é: fala-nos dos filhos. E a resposta que ele deu é uma poesia muito bonita. Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Lembra? O Espírito vem de Deus, né? A gente só dá a matéria. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podemos chamar de livre-arbítrio. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procurei fazê-los como vós. Porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro, que aqui a gente pode chamar de Deus, mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que suas flechas se projetem, rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Khalil Gibran. Uma boa noite. Um beijo no coração de todos. Depois de ouvirmos essas palavras, vamos agradecer ao nosso Pai Criador por podermos estar aqui hoje. Vamos também, num breve momento, agradecer ao nosso Pai, nossos pais, que nos deram a nossa vida. Que onde quer que eles estejam, encarnados ou desencarnados, que recebam por nós neste momento um grande abraço e uma chuva de bênçãos. Pedimos, Senhor, que essas bênçãos também sejam distribuídas aonde haja tristeza, aonde haja, Senhor,
pessoas orando pelos seus pais, orando pelos seus filhos, orando pelos seus queridos. Que Deus abençoe, Senhor, e leve o melhor amor e a melhor luz para todos os filhos de Deus. Vamos nos acompanhar também, Senhor, nos trabalhos de passe, para que todos possamos sair daqui, Senhor, muito melhores do que entramos. Que assim seja, graças a Deus.